Começando, boa tarde, começando toda quinta dia de live. Hoje a gente conseguiu começar quase que junto o Facebook e o Instagram. Para quem está assistindo a gente no Instagram, bem-vindo. Para quem está assistindo a gente no Facebook, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Amanda Valentim. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Amanda nossa, claro, que ela é fonoaudióloga e ela também é conselheira suplente nessa atual gestão do CREFONO 6, no 8º colegiado, que tomou posse agora no dia 1º de abril. Então, nesse início a gente vai fazer lives com os conselheiros para que vocês possam conhecê-los também. E aí hoje a gente vai falar de uma área que a Amanda atua, que é MO, né? É uma área de atuação da Amanda, e a gente vai falar sobre deglutição atípica e também deglutição adaptada. E aí, pra gente começar, Amanda, eu queria que você falasse sobre esses dois casos, porque pode ter algum profissional que não atue nessa área, que esteja assistindo a gente começar ilustrando, e queria que você falasse também se tem a ver com a disfagia. Tá bom. Então, primeiro agradecer pelo convite, né, para estar aqui fazendo essa live. A deglutição atípica é quando o paciente tem na verdade, quando ele não tem alterações oclusais e alterações ósseas, mas mesmo assim ele tem uma alteração na deglutição, que é caracterizada principalmente por uma projeção de língua, uma anteriorização de língua e contração de musculatura perioral. E a deglutição adaptada é quando o paciente tem uma alteração oclusal, uma alteração facial importante, que faz com que a deglutição fique adaptada àquelas condições que ele tem, né? Então, é uma forma alterada que gera uma função alterada. E não tem a ver com a disfagia. A disfagia é uma alteração na deglutição que compromete a segurança da alimentação desse paciente ou a nutrição dele, né? E essas outras, a deglutição atípica e adaptada, não influenciam na segurança alimentar nem na nutrição do paciente. Pessoal, vou convidar vocês para já começarem a participar. Podem enviar as perguntas, tanto aqui no Face e quem está no Instagram também, pra gente conseguir fazer essa live bem dinâmica. E como eu tô sem a referência de quem tá online, então se vocês puderem dar um oi aqui no Facebook pra gente poder saber quem tá assistindo a gente, eu agradeço, pra gente conseguir interagir melhor, tá? Amanda, quais são as causas então que levam a pessoa a ter esse tipo de deglutição, adaptada ou atípica? Então, uma das causas pode ser a respiração oral, né? Então a pessoa vai ter alterações musculares e uma dessas, né, vai ser uma anteriorização de língua que pode gerar uma deglutição, aí no caso vai depender se tiver alteração oclusal ou não, para ser atípica ou adaptada. Pode ter também outros distúrbios, né, musculares que podem gerar uma deglutição atípica ou adaptada. A questão da maloclusão, a gente fica um pouco entre causa e consequência, né? Então, mas foi a língua que gerou a maloclusão ou foi a maloclusão que gerou uma anteriorização de língua? Então, isso é uma coisa ainda um pouco controversa na literatura, mas a gente sabe que quando o paciente tem a maloclusão, é muito complicado a gente conseguir corrigir a função sem corrigir também essa parte da forma, né? Então, acho que basicamente esses casos de respiração, algum caso de doenças neuromusculares, outras alterações musculares também, o paciente pode apresentar esse tipo de alteração na deglutição. E o trabalho, talvez a gente entre num ponto um pouco polêmico aqui. Mas como que é o trabalho nesse paciente que tem essas duas formas de deglutição? Ele é um trabalho que é somente realizado com fonoterapia, com o fonoaudiólogo que vai lá e faz as sessões e reabilita aquele paciente? Ou ele é um trabalho mais conjunto, que tem a ver com outras especialidades e outros profissionais também, por exemplo, o odonto? Então, nesses casos a gente atua muito em parceria com o odonto, principalmente com a ortodontia, né, que é a área que trata mais das más oclusões. E aí vai depender de como essa alteração que o paciente tem, né? Então, nos casos de más oclusões mais severas, a gente não consegue fazer muita coisa da terapia fonoaudiológica como sendo a primeira providência a ser tomada, né? Então, o paciente precisa primeiro fazer um tratamento ortodôntico para depois ser tratado na fonoterapia. Mas, de qualquer forma, é interessante sempre a gente ter uma avaliação fonoaudiológica para definir qual é o momento da atuação, né? Então a gente atua muito em parceria com o odonto, então é interessante fazer a avaliação antes do tratamento ortodôntico. Aí depois que começa a corrigir a maloclusão, a gente faz uma reavaliação para ver se já está na hora de começar a atuar, né? E aí vai acompanhando até o final do tratamento ortodôntico. Então é uma parceria bem legal que a gente tem principalmente com os ortodontistas. Algum outro profissional também que entre nisso aí? Nos casos, por exemplo, de respiração oral, a gente precisa do otorrino, né, para o diagnóstico dessa
se tem alguma questão de obstrução nasal, às vezes de um alergologista também para ver as questões alérgicas. Se tiver alguma alteração postural importante, a gente precisa da parceria com o fisioterapeuta, né? Porque muitas vezes quando o paciente tem alterações posturais significativas, a gente não consegue corrigir posição de língua, por exemplo, porque ele fica com a cabeça muito anteriorizada. Então a gente precisa corrigir primeiro a postura para que as estruturas, né, dentro da boca consigam se posicionar de uma maneira mais adequada. Gente, quero pedir likes na live, corações, porque quanto mais vocês curtirem a live quando ela estiver acontecendo, para mais pessoas ela vai subir e as pessoas vão saber que a gente está aqui online e podem ter acesso a conhecimento. Então, vou contar com a ajuda de vocês aí pra gente ajudar essa live a subir. A Thalita tá falando ali, ó, tá? Eu vou chegar perto, viu, gente? Porque a gente tá fazendo com a selfie. A Thalita, que é a nossa conselheira também, ela está perguntando: o ortodontista trabalha questões da função ou somente a forma? A maior parte dos ortodontistas trabalha mais com a forma, né? Então, e normalmente a gente deixa a parte da função para o fonoaudiólogo. Esse é o que a maior parte deles fazem. Lembrando que deglutição é a área do fonoaudiólogo. Isso, né? Tem resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia que respalda o trabalho dentro do trabalho do fonoaudiólogo. Alguma pergunta aí, Milena, no Instagram? Vamos seguindo aqui então. Amanda, conta pra gente como é que é o trabalho, os recursos terapêuticos que podem ajudar no trabalho com esses pacientes. Então, normalmente a alteração na deglutição, ela raramente vem sozinha, né? Então, ou ela vem acompanhada de uma respiração oral, ou de uma posição habitual de língua anteriorizada. Então, primeiro a gente precisa de uma boa avaliação, uma avaliação bem detalhada para a gente conseguir entender o que aquele paciente tem de alterado e por onde que a gente vai começar, né? Então, se ele tiver uma questão de respiração, eu preciso primeiro trabalhar a respiração e aí depois que isso já estiver adequado é que eu vou partir para a deglutição. E mesma coisa se ele tiver uma posição habitual de língua anteriorizada, outras questões musculares, né? E aí depois que a gente já tiver resolvido essas questões de preparar a musculatura mesmo para a função, a gente precisa de conscientizar esse paciente. Então, ele precisa saber o que ele está fazendo de errado e como que é o padrão que é o esperado, né? Para ele conseguir perceber o que está acontecendo no corpo dele e conseguir modificar. Não adianta eu só falar com ele, tem que fazer desse jeito. E se ele não entender, aquilo para ele não faz sentido, né? Então, eu preciso explicar para o paciente, mostrar para ele o que ele faz. Posso gravar um vídeo da deglutição dele, mostrar, pedir para ele assistir, perceber o que tem de diferente. Posso comparar com o meu, posso comparar com vídeos da internet ou vídeos de outros pacientes. E aí depois que esse paciente já está consciente, que a gente já tem a preparação da musculatura, a gente passa para a atuação na função em si, né? Então, o paciente vai ter que treinar de forma consciente a deglutição de líquido, de saliva, de alimentos, para que ele possa depois conseguir fazer isso sozinho. E muitas vezes, o paciente às vezes pergunta pra gente assim, mas eu vou ter que prestar atenção na minha deglutição pro resto da vida? Não é assim. A gente precisa, num primeiro momento, desse treino mais consciente. Mas com a repetição, isso vai se tornando um novo hábito, né? Isso vai automatizando e esse vai passar a ser o novo padrão de deglutição do paciente. E torna automático mesmo. Isso se torna mais automático. Não tem mais que ficar pensando, não, peraí, né? Eu tô engolindo certinho. Isso mesmo. Legal, Amanda. Gente, a hora da pergunta é agora. É a hora final das perguntas que a gente está encerrando. Então, se alguém tiver aqui alguma pergunta no Facebook, eu vou pedir para mandar, para enviar. E o pessoal do Instagram também, se tiver alguma pergunta, estiver assistindo a gente. Se a pergunta vir depois dessa transmissão ao vivo, acontecer depois do que a gente já tiver encerrado aqui, não tem problema, vocês podem deixar nos comentários aqui do Facebook, a gente marca a Amanda e pede pra Amanda responder a vocês. E infelizmente no Instagram não tem como fazer isso, vocês não conseguem participar depois que a live acaba, mas se estiver assistindo aqui no Instagram e ficou uma dúvida, vai lá no Facebook, acessa o Facebook, Crefono 6, tem gente que confunde até hoje o Facebook do Conselho. O Facebook do Conselho não é Conselho de Fonoaudiologia, é Crefono 6, então dá uma página, não é um perfil, dá uma conferida lá, aproveita e curte a página, se você está no Instagram e não curte a página ainda, e aí você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta, mesmo a transmissão já sendo encerrada. Amanda, muito obrigada.
Foi ótimo, foi muito esclarecedor, acho que vocês gostaram. E não deixe dos likes aí, dos corações, mesmo acabando a transmissão, pra gente conseguir fazer essa live atingir mais e mais pessoas e outros colegas terem o mesmo acesso. Quem sabe até como uma nova área de atuação, uma nova oportunidade de atuação para quem está assistindo a gente. Então na semana que vem a gente volta. Muito obrigada pela companhia de todo mundo e até tchau, tchau.